Olá Masterfãs, bem-vindos ao Master Tuts. Eu sou o Henrique Barros, arquiteto de todos os cursos Master Tuts, e vamos lá para mais uma aula do V-Ray Essential, essa série de vídeos onde a gente está aprendendo a trabalhar com V-Ray Next para o SketchUp. E se você está gostando dessa série, já deixa seu like e já se inscreve no canal e deixa aqui também um comentário para eu saber o que é que você quer aprender nas próximas aulas. Na aula de hoje a gente vai saber como funciona a Dome Light e aprender como trabalhar corretamente com essa ferramenta, que é bastante prática para criar iluminações de projeto. Lembrando que a Dome Light não é utilizada apenas com mapas HDR, ela pode ser usada simplesmente como um domo de luz para poder iluminar sua cena no V-Ray. Vamos primeiro fazer as configurações aqui da nossa cena, habilitando o Asset Editor, e nas configurações de luzes nós vamos desabilitar o sol, não vamos ter nenhuma configuração de iluminação natural aqui, e também vamos desabilitar o Environment Background, assim a gente não vai ter realmente nenhum tipo de luz na nossa cena. Essas são as configurações iniciais e eu vou simplesmente renderizar com um render em tempo real, porque essa é uma das melhores opções para você trabalhar com a Dome Light, já que você vai conseguir ver como a luz vai ficar no seu projeto. Então vamos clicar em render para ver o primeiro resultado. Vamos lá. Como era esperado, a nossa cena não tem nenhuma iluminação, ela apareceu totalmente escura. Toda vez que você pensar em trabalhar com a Dome Light, você deve saber qual é a exata função que você vai dar para ela. Você pode utilizar a Dome Light em conjunto com a luz natural, simplesmente para poder criar os reflexos na sua cena. E para a gente utilizar o recurso de HDR, a gente precisa baixar esse tipo de arquivo. O arquivo HDR você pode encontrar em diversos sites. Eu vou mostrar um site que eu recomendo, que é o site HDR Heaven. Essa aqui é uma opção de site gratuito com diversos modelos de HDR. Nós vamos clicar nesse menu para poder abrir as configurações e você pode selecionar os diversos arquivos, e nós temos HDR para cena interna, para cena externa e também para outras configurações, como por exemplo Studios. Eu vou selecionar a opção Skies. A gente vai ter diversos modelos aqui de HDR e eu vou dar algumas dicas para você poder baixar corretamente aquele modelo que você precisa para usar na cena. A primeira dica aqui é observar essas pré-visualizações que aparecem logo abaixo da imagem. Com essa pré-visualização você vai ter exatamente a ideia de como é que vai se comportar a iluminação do seu projeto, principalmente relacionado às sombras. Olha só que legal. Você percebe que alguns arquivos de HDR praticamente não aparecem sombras, porque são arquivos onde o sol está muito baixo ou então ele está entre nuvens. Se você seleciona um tipo de arquivo como esse, você não conseguirá ter essas sombras projetadas no seu modelo. Já selecionando um arquivo que realmente mostra sombras mais definidas, você terá exatamente essa visualização na sua cena. Outra coisa importante que a gente deve sempre levar em consideração é que esse mapa HDR ele foi criado em uma imagem panorâmica de 360 graus. Isso significa que não tem como a gente colocar essa imagem mais perto ou mais distante, simplesmente colocando o zoom no HDR. Você só tem duas opções: ou você vai afastar esse modelo, você vai colocar o seu arquivo bem distante para poder conseguir ver todo o HDR, ou você vai rotacionar esse arquivo para poder ver exatamente a posição que dê essa ideia de profundidade, tá bom? Para que você tenha um espaço maior de visualização. Eu fiz o download de dois HDRs, eu vou mostrar como é que eles funcionam e o que é que a gente precisa configurar em cada modelo. Então vamos voltar para o SketchUp. Vamos adicionar o nosso HDR à cena. Para fazer isso é bastante simples, mas aqui tem uma dica bem legal que vai ajudar bastante. Na hora de carregar o HDR, você pode selecionar a Dome Light e ao clicar você segura a tecla Ctrl. Assim você consegue já abrir a pasta onde você tem o seu HDR salvo. Eu vou selecionar esse primeiro arquivo como exemplo e clicar em abrir. Agora vamos voltar à visualização da Frame Buffer e renderizar novamente a nossa cena agora em tempo real. Vamos lá. Ok, aqui eu não fiz nenhuma modificação ainda no HDR. Nós vamos selecionar o Asset Editor e a primeira configuração que a gente vai alterar nessa propriedade é simplesmente reduzir o Exposure Value para a gente poder ter a exposição correta da nossa cena. Eu vou colocar o valor 8 para testar. Vamos ver como é que ele fica aqui no nosso modelo. Você já percebe que a gente conseguiu uma boa iluminação aqui da cena. Mas perceba também que esse modelo HDR
com esse valor de Exposure Value, ele ficou bastante estourado. O céu já ficou com a intensidade um pouco maior do que deveria. Então, quando a gente configura a opção Exposure Value, a gente consegue dar exatamente essa ideia de iluminação. Perceba também que os reflexos aqui na cena já começaram a aparecer no modelo. Olha lá que legal. Na visualização da Dome Light, a gente consegue também criar esse efeito de reflexo, que é bastante interessante e já ajuda também na composição da cena. Vamos voltar à cena 1 e agora reconfigurar essa iluminação para ela ficar correta. Voltando ao parâmetro de exposição, eu vou aumentar o valor para 10. E agora a gente vai ter uma ideia mais precisa da iluminação que a gente tem no projeto. Perceba agora como a cor do céu parece muito mais realista do que a iluminação anterior. A configuração do Exposure Value é de extrema importância para você poder conseguir esse aspecto. Perceba que em nenhum momento eu alterei a intensidade da Dome Light. Essa configuração da Dome Light ela é muito complexa. Na verdade, essa iluminação ela pode ser muito variada, mas perceba como a iluminação que eu tenho aqui na cena ela está muito mais parecida com essa iluminação que eu tenho no meu modelo do que se eu simplesmente alterasse o valor da Dome Light aqui. Esse é o último parâmetro que eu vou ajustar quando eu fizer uma configuração de iluminação, tá ok? Para que você entenda melhor essas opções, observe o que acontece quando eu troco esse arquivo Dome Light. Olha só, vamos selecionar na pasta o outro arquivo que nós temos disponível aqui. Vamos clicar em abrir e olha só o que é que vai acontecer agora na nossa cena. Perceba que a iluminação agora aparece completamente diferente. Eu não alterei a intensidade ainda da luz e a gente tem uma iluminação voltada mais para essa direção com as sombras bem mais projetadas. Nós podemos rotacionar essa imagem para poder ter o melhor posicionamento da luz. E para fazer isso é bastante simples, basta você selecionar Texture Placement e na opção de rotação horizontal, nós vamos simplesmente arrastar essa barrinha para a direita ou para a esquerda para poder direcionar o ângulo do sol. Olha lá que legal. Eu vou modificando esse parâmetro através dessa opção de deslizante, que é bastante prática, olha só. E a luz ela vai alterando ali a posição na minha cena. Olha lá que legal. Assim a gente pode configurar a iluminação do nosso projeto, definir uma luz completamente diferente, olha só, para a nossa cena. E observe que o céu não se alterou, ele tem uma propriedade muito parecida com essa intensidade. Para a gente poder conseguir esse mesmo tom de imagem, nós podemos voltar nas configurações de exposição e reduzir um pouco mais esse valor. Eu vou colocar o valor 9 para testar e olha só, a nossa cena ficou bem mais clara, mas o nosso céu ficou muito mais realista agora do que na opção anterior. E olha só que legal, a gente conseguiu configurar o posicionamento dessa luz do sol. Agora a gente tem uma iluminação vindo de frente, a gente consegue ter as sombras projetadas também, olha, da maneira correta aqui na visualização. Essas sombras elas são bem mais rígidas, você já percebeu que essa iluminação depende, né, do posicionamento do sol. Então se eu tenho um sol que está um pouco mais alto, ele vai dar essa ideia para a gente de sombras mais bem projetadas. Já se você tem um sol mais baixo, ele vai criar também essa visualização, já que o sol vai aparecer maior. E a Dome Light é uma ferramenta muito prática para que você possa utilizar todo tipo de iluminação. A nossa cena já ficou bem legal. Eu vou selecionar novamente as configurações de luz aqui do meu projeto. E agora a gente vai conhecer os parâmetros da Dome Light, que são muito parecidos também com os parâmetros da Rectangular Light. Inicialmente a gente tem a configuração de cor e também de mapeamento. Você pode também utilizar uma cor para simular uma iluminação no seu projeto, não necessariamente só utilizar com HDR. Nós temos a intensidade da luz, que normalmente a gente não vai configurar, ao menos que a gente tenha um valor específico da intensidade da luz desse mapa HDR. Alguns arquivos HDR mais profissionais, eles já têm essa configuração de intensidade pré-definida, então você pode colocar outros valores aqui quando isso acontecer. Enquanto as unidades do HDR, se ele não vier pré-definido, você não deve utilizar esse parâmetro. Você vai manter ele sempre na configuração default. Selecionando Shape, nós podemos definir essa área de preenchimento da Dome Light. Perceba que Hemisphere significa que ele vai apenas criar o domo correto, né? Ele não vai criar uma circunferência. Quando a gente seleciona a opção Sphere, ele vai criar esse preenchimento também. Olha, agora ele não vai aparecer mais com a parte vazia aqui, ele vai preencher todo o piso. Isso é interessante para você poder criar também visualizações apenas com HDR, criando um cenário para o projeto. Na configuração de Use Transform, você pode selecionar essa opção, deixá-la marcada,
para quando você rotacionar esse objeto na cena, a gente consiga rotacionar também a visualização. Com ele marcado, perceba que a luz já mudou de direção, ele voltou para o modo padrão. Retirando a seleção, ele vai ser configurado de acordo com o ângulo que a gente rotacionou. E a opção Adaptive Dome Light é a opção para que ele projete a luz natural, essa luz direta que a gente está vendo aqui na cena, para dentro do modelo. Quando ela está desabilitada, você não terá essa projeção. Ele funciona praticamente igual ao que a gente chama de Portal Light. Se você quer saber o que é Portal Light, eu vou deixar um card aqui no vídeo para que você assistir a aula sobre Rectangular Light, onde eu explico exatamente como é que funciona essa configuração de iluminação. Vamos deixar o Adaptive ligado para essa cena também. Em seguida, vamos até Options e aqui nós temos diversos parâmetros para poder configurar. E um dos principais parâmetros que a gente tem aqui é a resolução dessa imagem. Eu recomendo que você trabalhe sempre com imagens no mínimo em 4K para poder ter uma melhor qualidade de visualização, não apenas do background, mas também dos reflexos da sua cena. Então trabalhe sempre com a resolução de imagens mais alta. Você tem a opção para deixar Dome Light invisível. Quando você marca essa opção, na nossa cena ele não vai renderizar mais o background. É uma opção interessante para você deixar habilitada para poder colocar uma outra imagem de fundo. Se você selecionar o canal Alpha, você vai perceber que ele recorta essa imagem, olha lá. É bem legal porque você pode utilizar a iluminação e também os reflexos do HDR e usar uma outra imagem como plano de fundo. Nós também temos a opção para habilitar as sombras. É uma opção que funciona perfeitamente aqui na Dome Light. Perceba que o sol ele funciona exatamente como uma luz no seu projeto, então ele vai retirar as sombras. E o Effect Alpha é uma opção bem interessante porque você pode simplesmente desmarcar ela, manter o background aparecendo no RGB Color, mas quando você seleciona o Alpha, ele já está recortado. Olha só, perceba que assim você não precisa esconder com a opção Invisible o céu, você pode manter ele aqui na visualização e criar um canal alfa diferente para recortar na cena. As opções Affect Diffuse, Affect Specular e Affect Reflection, elas definem como é que você quer que essa visualização apareça no seu modelo. Se eu desabilitar Affect Diffuse, você vai perceber que a partir de agora o mapa HDR só vai aparecer nos reflexos. Toda a cena vai aparecer escura. Essa é uma técnica muito utilizada para você poder criar efeitos de iluminação com outra Dome Light ou até mesmo utilizando Sunlight. Nesse caso, você deve sempre configurar primeiro a iluminação Sunlight para só depois adicionar a Dome Light, já que a exposição estará correta. Habilitando Diffuse e desabilitando Affect Specular e Affect Reflection, nós não teremos mais efeito de reflexo nos vidros ou qualquer outro material reflexivo dentro da cena que possui glossiness ou reflexo no material. Essa aqui também é uma opção que você pode usar em conjunto para poder criar duas visualizações de Dome Light, uma apenas para a iluminação e outra apenas para o reflexo, que é um efeito muito interessante também na cena. Ainda temos aqui a configuração de Caustics, que como eu já falei em outras aulas, ela vai ser utilizada para poder controlar a qualidade do efeito Caustic quando ele estiver habilitado nas configurações avançadas do projeto. Lembre-se que o Caustic é um efeito que vai ser renderizado antes do próprio render, já que a configuração dele não funciona com Ray Trace, tá ok? Então nós temos todas as configurações aqui da nossa Dome Light para a gente ver o resultado dessa iluminação com HDR. Então Render Output, vamos definir o tamanho da imagem em 1000 pixels e renderizar para ver o resultado. Lembre-se que a configuração de iluminação é importante para primeiro você ter a imagem completa e só depois configurar os materiais de forma fisicamente correta. Então é isso aí, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido, um forte abraço e valeu!